Você já teve o seu coração quebrado por alguém? Sei que é uma pergunta estranha, quando eu faço assim, do nada, sem você me conhecer, sem eu te conhecer, mas é que aconteceu comigo, esse tipo de coisa. E na real esse vídeo aqui não estava planejado, não tinha intenção nenhuma de gravar algo sobre isso. Mas é que eu tava mexendo na câmera do meu pai aqui, consegui conectar no computador, fiz funcionar, até por isso tá com essa imagem meio estranha, me desculpem. Mas se você gostou também me avisa. Mas de qualquer forma, coração quebrado, coração partido, foi o que aconteceu comigo. Hoje é uma segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. E na última sexta eu tive o meu coração dilacerado, sabe? A minha namorada terminou comigo. E eu preciso botar pra fora esse sentimento que me corrói. Não sei se eu sou sensível demais, emotivo demais, mas o fato é que pra mim foi um choque, porque da forma que ocorreu, sabe? É estranho, é estranho. Pra dar um pouco de contexto, a gente tava junto há quase um ano, e sexta-feira passada ela simplesmente me chamou, falou, vamos num café, e ela me avisou que ela queria terminar. Simples assim, sabe? E sendo bem sincero, pra mim foi algo que eu senti que foi abrupto, sabe? Sem aviso, sem alerta, sem sinal. Eu acho que isso fez tudo doer mais, sabe? Porque eu não vi alerta, não vi mudança de comportamento. Eu vi uma pessoa que eu julguei ser a mulher da minha vida simplesmente virar e falar que queria terminar tudo. E quando eu fiz essa pergunta de, tipo, por quê? O que causou? O que eu fiz? A resposta que eu tive foi simplesmente que a faísca tinha acabado e que ela não se dava bem com relacionamento. Ela não se sentia bem nesse tipo de cenário. E aí o meu mundo caiu. Caiu por terra. Fiquei sem palavras na sexta-feira. Porque até então, durante essa última semana, a gente tinha planos, a gente tinha viagens, a gente tinha uma vida pela frente, pelo menos eu acreditava, e simplesmente, puf, sumiu. Foi pro espaço, sem aviso, sem alerta, sem sinal. E quando eu questionei, além de descobrir que a resposta foi porque a faísca tinha se acabado, ela me disse que já vinha pensando nisso há um tempo, sabe? Ela estava tomando essa decisão internamente, tudo. E essas palavras me feriram bastante, me machucaram. E eu não sei se faz sentido estar expondo isso aqui, mas eu também sinto que se eu guardar pra dentro de mim, eu vou implodir, cara. Eu não aguento guardar esse tipo de coisa pra mim, junto com tantas outras coisas que eu guardo, sabe? Então, aproveitei o momento de mexer nessa câmera, vi a oportunidade, tô aqui tirando do peito. O que aconteceu, então, foi o término na sexta, né? Quer dizer, o aviso, fui notificado do término, e no sábado eu decidi ir pra casa dela, pra levar os pertences e ter uma última conversa. Então, na sexta-feira eu ouvi, só que no sábado eu falei. Então, a minha linha de raciocínio foi o seguinte: eu concordo que, tipo, às vezes a faísca, essa chama, ela tende a acabar, ela acaba, acontece. Mas quando isso acontece, né, quando essa paixão se vai, normalmente sobra o relacionamento, sobra a cumplicidade, sobra o amor. E se a partir do momento que alguém me fala que assim que acabou a faísca, ela não quer estar mais junta comigo, pra mim significa que nunca teve amor, sabe? Nunca teve a base. E eu falei um monte de coisa, botei pra fora o que tava no meu peito, porque, de novo, não faz bem guardar. Me senti até um pouco, sabe, apontando dedos demais, mas eu realmente precisava falar, porque é estranho. É estranho você conhecer alguém, você julgar essa pessoa como uma pessoa da sua vida, e pra essa outra pessoa, pra esse outro lado, você é só um experimento social pra ver se ela vai conseguir encarar um relacionamento, manter um relacionamento, sabe? Então, eu não sei se você já passou por essa situação de ter o seu coração quebrado, partido. Provavelmente sim, né? Eu acredito que em pleno 2025 você deve ter alguma história de coração partido, de um jeito ou de outro.
Provavelmente não deve ter acontecido da mesma forma que foi comigo, mas provavelmente você deve estar sentindo o que eu tô... Ou você sentiu o que eu tô sentindo, sabe? Que é... Simplesmente eu tô sem chão. Tô sem chão, eu tô em choque. Não tinha sinais, não teve nada, sabe? Eu bato nessa tecla dos sinais, porque quando você percebe, você tenta remediar, você tenta chamar pra conversar, pra ver o que eu posso melhorar, como a gente pode fazer. Só que não teve esse step, sabe? Não teve essa parte. Então, dói. Dói muito. E eu virei e falei, eu tô indo embora, mas eu tô indo embora com uma mágoa. Do jeito que aconteceu, sabe? Você mudar o seu futuro, planejar o seu futuro com outra pessoa, pra depois você descobrir que não valeu nada, sabe? E eu, de novo, não tô aqui pra apontar dedos, como é que foi, como é que, né, aconteceu, mas essa foi o sentimento que eu tive quando eu ouvi tudo que eu ouvi. Eu não quero ficar remoendo, mas é difícil. Então por isso eu decidi gravar. E coração, cara, é um negócio assim difícil, difícil. Eu sempre tive muita dificuldade pra me entregar. Essa foi a minha segunda namorada, pra você ter uma ideia, né? E a primeira, eu fui vacilão, eu era novo, fui cuzão. Mas ao mesmo tempo que eu fui um cuzão, ser essa pessoa vacilona me fez eu me fechar. Porque eu sabia que eu tinha sido um cuzão. E eu não queria magoar pessoas e eu não queria ser magoado da mesma forma que eu fiz, sabe? Então eu me fechei muito pra relacionamentos, sabe? Eu não queria me envolver. E isso durou 7, 8 anos, quando eu encontrei essa nova namorada. E eu decidi dar esse salto de fé, sabe? Tentar me colocar nessa situação de vulnerabilidade. Porque eu queria sentir isso de novo, sabe? Estar com alguém, viver com alguém e me entregar. E por um momento eu acreditei que era recíproco. Porque a gente tinha uma relação maravilhosa. A gente teve momentos maravilhosos. Eu tenho lembranças muito boas com ela. Só que essa virada de chave, esse 180, simplesmente acabou comigo. Me fez questionar se tudo que eu vivi foi realmente real ou se a outra pessoa estava só seguindo o fluxo, sabe? É até difícil colocar isso em palavras, porque não faz sentido. Pra mim não faz sentido nada. Como aconteceu, por que aconteceu, que sendo bem sincero, não sei. Não sei, tentei ser a melhor pessoa que eu pude, que durante esses 7, 8 anos que eu me fechei pra relacionamentos, ao mesmo tempo eu tentava melhorar como pessoa, pra tentar ser a pessoa certa, a pessoa boa, quando chegasse o momento, né? Quando eu conseguisse mudar essa minha chavinha. E eu virei essa chavinha, e eu tenho certeza que eu fui essa pessoa boa. E quando você pensa sobre isso, às vezes você fica um pouco triste, né? Você fica um pouco revoltado, pra falar a verdade. Porque eu sofri meio que... Foi aquele caso do Gustavo Lima, que acordou de madrugada e decidiu o divórcio. Pra mim foi isso que aconteceu comigo, só que eu não era o Gustavo Lima, eu era a Andressa Suíta, então eu posso falar que eu entendo um pouco como ela se sentiu. Porque é louco, é louco. Simplesmente um botãozinho foi apertado e virou 180 graus. Mas de qualquer forma, é estranho pensar porque você se dedica, você se entrega, você mergulha de cabeça num relacionamento e depois você descobre que você foi o único. Enquanto você estava lá mergulhado no fundo, o outro lado estava só com um pezinho raso, assim, sabe, no raso. E é estranho. Mas é estranho no sentido de que eu não tô cobrando o fato de, eu fui uma boa pessoa pra ela e ela tinha que... Não, eu não faço isso, não faço as coisas esperando algo em troca. Eu faço porque sou eu, é o meu jeito, é a minha índole. Então, quanto a isso, eu fico tranquilo, mas ao mesmo tempo é automático que você, como pessoa, como ser humano, você reflita e pense e se revolte sobre isso. Porque, caralho, eu me dediquei, eu me entreguei, me preservei, fiz crescer, apoiei, e assim que eu sou recompensado, sabe? Eu tenho esse sentimento de um pouco de mágoa por conta disso. Mas ao mesmo tempo, de novo, eu sempre faço as coisas não é esperando nada em troca. Porque isso não é um relacionamento saudável, você fazer sempre esperando algo em troca. Então eu tô começando a me entender quanto a isso, mas é que a raiva, a mágoa, ela aparece, não tem como, ainda mais do jeito que foi. E eu não tô sabendo lidar com isso, porque agora, de novo, os meus planos mudaram, minha vida mudou novamente, e eu fiz várias mudanças, várias transformações na minha rotina, no meu jeito de ser, não,
não no meu jeito de ser, assim, no meu jeito de... Na minha rotina, vai. Na minha rotina, pra tentar encaixar esse relacionamento, pra fazer ele dar certo. Então, por exemplo, eu trabalhava sempre de sábado e domingo, que era quando ela tava de folga. Só que todo sábado e domingo eu tava com ela, eu me desdobrava pra estar ali, mesmo... Porque eu trabalho de home office. Então eu consigo ter essa flexibilidade. Então eu acelerava as coisas que eu precisava fazer pra poder passar mais tempo com ela. E recentemente, nessa semana do término, inclusive, eu consegui a autorização pra mudar, deixar de trabalhar de final de semana e ficar só de segunda a sexta, porque daí eu teria mais tempo pra passar com ela, que era o meu desejo. E nesse primeiro final de semana, que a gente tinha uma viagem marcada, que eu ia realmente aproveitar o final de semana 100%, acontece isso. E é isso. Eu voltei pra casa, eu chorei de soluçar, cara. Eu me sinto até exposto, sabe? Meio vulnerável de estar compartilhando isso numa câmera e jogando isso numa rede social. Mas, de novo, eu sinto que eu preciso, sabe? Não tá me fazendo bem acumular tantas coisas dentro de mim. E eu acho que esse término foi só a gota d'água, sabe? Eu imagino quantas pessoas não passam pela mesma coisa e preferem guardar pra si e acabam implodindo, né? De dentro pra fora. E eu não quero que isso aconteça comigo. Porque eu já tô lidando com coisas assim que, sei lá, estão tomando um espaço da minha calma, sabe? Estão tirando essa paz de mim. E mexer nessa câmera antiga foi o gatilho pra sentar aqui no quarto que eu tô no chão, olhando pra câmera, falando sobre sentimentos. Algo que eu nunca fiz com ninguém, algo que eu nunca fiz pra ninguém. E é libertador, mas ao mesmo tempo eu me sinto vulnerável. Não sei se alguém vai assistir isso. Não sei se alguém vai se identificar com isso. Mas o fato é que talvez eu queira usar essa oportunidade pra mudar algumas coisas em mim, sabe? Sei lá, buscar uma mudança nos próximos meses, até o final do ano. Não sei. Talvez isso tenha sido só um impulso, mas eu queria mesmo assim registrar e compartilhar, porque é difícil entender. É difícil entender, é difícil aceitar. Acho que é pior ainda, sabe? Eu fico sem palavras, mas tá. Terminei, né? Terminaram comigo. Não sei pra onde eu vou, não sei como é que eu vou lidar com essa nova fase de voltar a ser eu, sabe? Solteiro, eu, Danilo. Não sei. Eu não sei o que eu falo. Eu só queria botar pra fora o quanto eu fiquei indignado, o quanto foi difícil pra mim. E não vou tirar o mérito, eu imagino que tenha sido difícil pra ela também tomar essa decisão, mas acredito que a execução talvez não tenha sido das melhores, porque uma coisa que a gente prezava no nosso relacionamento era tentar falar sobre os nossos sentimentos. Eu nunca fui disso, nunca. Então foi um desafio que eu fui aos poucos superando, sabe? Começar a expor mais o que eu sentia para garantir que o relacionamento estivesse saudável e fluindo. Só que quando ela faz isso e não me envolve no processo de, porra, não tá dando certo, não tô sentindo que tá indo embora a paixão, o desejo. Quando ela não me envolve nisso, ela simplesmente me comunica, é como se ela me, sabe, negasse o que ela pregava. Eu acho que parte da dor, grande parte da dor, inclusive, talvez seja isso. Não ter sido envolvido no processo, ter sido apenas comunicado e ter alguém olhando pra mim durante os últimos dias, tipo, olho no olho, falar assim, ah, meu bem, meu amor, a gente vai viajar no seu aniversário, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e simplesmente ouvir, quero terminar porque acabou, é estranho. E eu não sei nem mais pra onde esse vídeo tá indo, o que eu tenho, qual que é o meu objetivo com ele, eu só sei que eu tô triste. Eu chorei, cena de cinema, sabe, na chuva, na varanda, no banquinho. E, cara, não sei quando foi a última vez que eu chorei por algo assim, de soluçar, sabe? Foi frustrante, ao mesmo tempo libertador, mas estranho também. E é isso, não sei lidar com o coração partido. Talvez eu me apegue demais, ou seja, intenso, que foi uma coisa que eu meio que percebi. Mas eu aceitei essa minha intensidade porque eu quero amar, eu quero ser amado e eu
tô aqui pra isso, sabe? Eu não quero regular o meu lado pra ter que me adaptar a outra pessoa. Eu quero multiplicar, sabe? Alguma coisa assim, bem filosófico. Mas o fato é que doeu, ainda tá doendo e vai continuar. E eu não sei o que eu faço. Então, talvez a tropa do coração partido se reúna nesse vídeo, na seção de comentários. Eu quero saber como foi a sua situação, como o seu coração foi partido, se você já superou, se você tá se recuperando, sabe? Não sei. Eu me sinto sozinho, principalmente porque eu tô longe de casa. Eu moro em Dublin, tô aqui faz 4 anos e tô sozinho. Esse é o sentimento que eu tenho, sabe? E tá sozinho. Nesse momento não tá fazendo bem pra minha cabeça. Então, mais um motivo pra ter externalizado isso, transformar num vídeo que eu possa, nem sei se eu vou publicar isso aqui, na verdade. Pode ser que seja só um exercício pra botar pra fora e tirar, né, deixar meu peito mais leve. Ou talvez eu poste, alguém se identifique com isso. Se eu conseguir, sei lá, incentivar alguém que tá guardando esses sentimentos, bota pra fora também, que faz bem. E eu já tinha, agora voltando, mudando de pato pra ganso, tinha vontade de começar um canal falando sobre a minha rotina, sobre a minha vida, né? Fazer um diário. Só que em momento algum, jamais eu imaginei que o primeiro episódio ia ser algo tão depressivo, sabe? Coração partido, tipo, não, quero falar de coisas animadas, coisas alegres. Só que não deu. Eu tenho que falar sobre isso porque eu sinto que é o assunto que pode dar o passo inicial para esse possível plano que eu tenho, essa possível empreitada, sabe? Mas de qualquer forma, acima de tudo, é para me libertar, botar em voz alta esse sentimento e tentar superar. Porque, tipo, eu gostei. Ainda gosto, porque, porra, foi sexta-feira. Não tem como eu virar essa chavinha, assim, do dia pra noite, sabe? Eu não sou essa pessoa. Me apeguei, fiz planos, conheci família, sabe? Não sei. Se você tiver... Se você quiser compartilhar a sua história, conta. Se não quiser, ouça a minha história. Porque é estranho pensar que eu só tive 2 namoradas, 2 decepções, então às vezes dá vontade de se fechar e não se relacionar com ninguém. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu quero amar, que eu quero ter alguém, porque esse tempo que eu tive foi maravilhoso. E eu realmente desenhei isso pra minha vida, né? Pro meu futuro, era o que eu queria. E se você é a pessoa que às vezes quebrou o coração de alguém, também me ouça. Porque talvez pode ser legal ouvir o outro lado da moeda. Principalmente se você não teve essa chance de conversar com a sua outra moeda, outro lado da sua moeda, sabe? Mas, de qualquer forma, é isso. Tô gravando tem quanto tempo? Tem 21 minutos. Talvez eu edite pra cortar algumas coisas, mas não quero deixar mais bruto mesmo, porque não faz sentido cortar isso aqui e ter uma edição premium. Não. É um relato de um cara que tomou um pé na bunda? Não sei. Acho que sim. Terminou um relacionamento de forma inesperada e agora tá aqui chorando as pitangas, sabe? Então, é isso. Se você ouviu aqui, eu fico feliz. Se você se identificou, eu fico mais feliz ainda. Porque sabe que você não tá sozinho. Talvez não seja o seu primeiro coração partido, talvez não seja o seu último. Mas o que eu queria falar é só pra você tentar não guardar isso pra você, sabe? Tem uma válvula de escape, tem alguma coisa pra você botar pra fora, porque... De novo, eu tô sozinho aqui e não ter pessoas o suficiente pra conversar sobre isso me fez tão mal durante esse final de semana, cara. Não ter como extravasar esses sentimentos, essas emoções que estão fluindo. Então, achei na câmera aqui a possível solução pra isso. Diferença que agora, se alguém vê, se pelo menos uma pessoa me ouvir, sabe? Eu já fico feliz porque essa pessoa pode ter extraído alguma coisa dessa minha história, ou pelo menos aprender e se preparar pro futuro, sabe? Tipo, sobre relacionamentos. Não quero ser um guru, não quero ser nada disso. Eu só quero ser um cara normal, compartilhando a minha história, o meu término, e como eu me senti sobre isso. Tudo bem?
Espero que o próximo, se tiver um próximo vídeo, seja mais animado. Se eu gostar de compartilhar isso, pode ser que eu fale sobre mais tópicos. Porque tem muita coisa guardada, muita coisa que eu não falo e muita coisa que me atormenta, sabe? É o famoso como anda a cabeça do palhaço. Mas de qualquer forma, agradeço pela sua atenção, se você prestou atenção, né, no caso. Se você me ouviu, se você me compreendeu, se você concorda, se você não concorda. Se você tá aqui comigo, de qualquer forma, independente da sua opinião, do que você acha sobre o ocorrido, se eu tô sendo muito vitimista, se eu tô sendo muito depressivo, fala alguma coisa. Pelo menos eu sei que alguém me notou e alguém me ouviu. Porque a parte mais importante é essa. Eu quero que alguém me ouça para eu descarregar esses sentimentos. Tá bom? Eu sou Danilo. Inclusive, eu acho que eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Danilo. E é isso. Esse foi um relato, foi uma página do meu diário, sei lá. E tamo junto. Se você tem um coração partido, me conta. Se não tem, conversa comigo, o que você achou. E é isso, eu tenho que aprender a finalizar vídeos ainda, tá bom? Então, tchau, um abraço e